Bem, pessoal, vamos ver aí a nossa correção e resolução das questões aí de revisão para a nossa prova mensal. Vai pegar aí a matéria de maio, né? Então eu fiz um compilado aí com 10 questões mais ou menos sobre os conteúdos que a gente viu em maio, né? Que aí a gente vai abordar um pouco de tudo. E dentro dessas questões que a gente viu, você vai ver na correção hoje e das questões que a gente viu durante é, a, as resoluções que a gente fez aí das questões durante os conteúdos, né? A gente vai ser selecionado para os conteúdos, né? Para questões da prova, tá? As questões não vão ser iguais, mas vão ser próximas assim do mesmo conteúdo, falou? Então vamos para a primeira questão aí, ó. Em um poliedro convexo, o número de arestas excede o número de faces em 18. O número de vértices desse poliedro é. Então aí a gente vai ter que ver aquela fórmula nossa lá de vértice mais face menos arestas igual a 2, né? Para a gente conseguir ver aí quantos vértices a gente tem. No caso aí, o problema nos diz que ó, o número de arestas ele é o número de faces mais 18, né? Como está falando aqui, ó. O número de arestas excede o número de faces em 18. Então, ó, arestas é igual ao número de faces mais 18. Com isso, a gente consegue utilizar, né, a relação de Euler e descobrimos as quantidades de vértices desse poliedro. Né? Aí a gente tem que V mais F menos A é igual a 2. Então, usando essa relação aqui como arestas, a gente vai ter V mais F menos F mais 18 é igual a 2, né? Aqui vai estar invertendo o sinal de todos os elementos que estão dentro do parênteses, então vou ficar com V mais F menos F igual menos 18 igual a 2. F menos F, zerei F. Então eu vou ficar com V menos 18 é igual a 2. Vou isolar o V, né, que é o número, que é o vértice, o número de vértices, que é o que eu quero achar, né? Então, ó, 18 aqui negativo vai passar para o outro lado positivo. Vou ficar com V é igual a 2 mais 18. Então, o número de vértices desse poliedro convexo é 20. Tá, galera? É só a gente usar aí uma das fórmulas que a gente viu nas nossas aulas aí daquele conteúdo. Vamos para 2. Uma pirâmide tem o valor de 7.200 graus. Como soma dos ângulos de todas as suas faces, incluindo a base. Né? Com base nisso, a base desse polígono que possui quantos lados? Quantos lados? Então, para mim saber o quantos lados, eu vou pegar a outra fórmula, né, que a quantidade, possui quantos vértices, na verdade, né, que não é lados não, tá, gente? Quantos vértices. Então, S é igual a V menos 2 vezes 360. O S é a soma dos ângulos, né, da figura. Então, 7.200 é igual a vértice menos 2 vezes 360. O 360 está aqui multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com 7.000... Desculpa, gente. 7.200 dividido por 360 é igual a V menos 2. 7.000 dividido por 360 é igual a 20. Então, vai ser 20 igual a V menos 2. O 2 está aqui subtraindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ficar com 22 igual a V. Nesse caso, como a pirâmide possui um vértice fora do plano da base, que é aquele vértice onde é o foco que todos os outros vértices se ligam,
eu vou descontar um vértice da base. Então, nesse caso, a base ela possui 21 vértices, tá? Vamos para o próximo, número 3. Um polígono convexo tem 6 faces. Eu vou mudar aqui para a gente conseguir ver. Vou botar aqui embaixo que é mais fácil, não pega tanto conteúdo. Um polígono convexo tem 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. O número de arestas e de vértices desse poliedro é, respectivamente. Então, eu quero saber o número de arestas e o número de faces do poliedro com esse número de faces, né? Aí a gente tem as alternativas. Então, a gente tem que lembrar que os polígonos convexos possuem uma mesma aresta compartilhada por 2 polígonos. Então, os triângulos e os quadrados que formam esse polígono, eles compartilham arestas. Então, uma aresta vai estar sendo contada 2 vezes, né? Então, olha só. Então, portanto, o número T, o número de faces do triângulo, e Q, o número de faces do quadrado. Então, a gente vai ter que 2 arestas, como cada aresta é 2 vezes, então o número de arestas vai ser por 2, né? 2 vezes A igual a 3T mais 4Q, logo, a gente vai ter 2 vezes o número de arestas, né? Vai ser, eu tenho quantos triângulos? Eu tenho 6, tem 6 faces triangulares. Então, 3 vezes 6, mais 5 faces quadrangulares, então mais 5 vezes o 4 é igual 2A é igual a 18 mais 20, 2A é igual a 38, né? Então, se as arestas eu estou contando 2 vezes, eu tenho que, aqui mesmo já indica, né? 2A é igual a 38, 2 está aqui multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, A é igual a 19. Sabendo que o número de faces e de arestas através da relação de Euler, descobrimos a quantidade de vértices, né? Vértice menos arestas mais faces é igual a 2. Então, V, que é o que eu quero saber, menos 19, que é o número de arestas que eu calculei aqui, mais no número de faces, né? Porque eu tenho aqui 6 faces triangulares e 5 quadrangulares. Então, 6 mais 5, 11. Então, eu tenho um total de 11 faces, é igual a 2. Menos 19 mais 11 é menos 8. Então, eu tenho que V igual a menos 8 igual a 2. V é igual a 8 mais 10. Então, eu tenho 10 vértices. Então, eu tenho que essa figura, né? Essa representação, possui 19 arestas e 10 vértices. Aí, sendo a alternativa a letra B. Vamos para a próxima. O único sólido geométrico que não pode ser planificado é o justifique. Na geometria espacial, né, a gente vê muitas vezes planificação de sólidos geométricos, né? Pirâmide, quadrado, que a planificação é quando a gente abre ela, desenha ela de forma aberta num papel. E aí aqui a pergunta nos pede aqui o único sólido que não pode ser planificado. Como a gente já viu, o paralelepípedo a gente consegue planificar, a pirâmide a gente consegue planificar, o cilindro, o cone, todos eles podem ser planificados. Porém, quando a circunferência a gente não consegue simplificar, porque a gente não consegue abrir uma circunferência e planificar ela de modo que a gente consiga montar novamente. Então, a laranja, né, a gente não consegue, um exemplo disso é a laranja, que a gente tira a casca, a gente não consegue planificar ela, porque mesmo quando a gente tira a casca da laranja, ela ainda fica meio na forma, não de forma plana, mas ela ainda fica de forma um pouco mais elevada um pouquinho, né? Então aí
a alternativa aí seria a alternativa letra C, né? O único sólido dentre as opções que não pode ser planificado é a esfera, né? Vamos para o 5. Calcule a área do fuso. Vou ter que mudar aqui a câmera de novo. Vamos para cá. Calcule a área do fuso esférico que possui ângulo de 90 graus e raio de 10 centímetros. Além disso, calcule o volume da cunha esférica correspondente. Então, como ele está pedindo, basta a gente usar a fórmula do cunho esférico. A gente pode usar tanto a fórmula que a gente trabalha com o ângulo em π radiano, que é uma das fórmulas que tem no livro, como a fórmula que a gente trabalha direto com o ângulo. Aqui eu vou usar a fórmula direto que trabalha com ângulo, tá? Eu acho que fica mais fácil de entender, que aí a gente não precisa fazer a conversão de ângulo para π radiano, para depois voltar para ângulo de novo e por aí vai, tá? Então, para a gente calcular a área, né, a gente vai pegar a fórmula da área, que é π vezes r ao quadrado vezes o ângulo dividido por 90, né? Vou substituir. Aqui eu vou usar o π como 3,14, mas quem não usou como 3,14 vai dar a mesma coisa, só que vai dar a unidade vezes π, né? Vamos fazer aqui, ó. Substituindo π por 3,14, o r é 10, como fala aqui, então é 10 ao quadrado vezes 90 sobre 90. Eu posso simplificar, no caso aqui está tudo como multiplicação, então posso fazer algumas simplificações. Eu posso simplificar o 90 daqui com o 90 daqui, então eu vou ficar com 3,14 vezes 100, que vai dar 314 centímetros quadrados. Para quem, como o exercício não trouxe o valor de π, para quem acabou não deixando o π e operou com ele, a resposta vai ser 100 π centímetros quadrados, tá? Não dá muita diferença, não. E então, aqui, ó, vou pegar o volume, que também tem no nosso livro, também tem a forma utilizando o ângulo em π radiano, e eu já corrigi exercício utilizando essa fórmula que utiliza o ângulo direto, que vai ser a que eu vou usar, né? Então, ó, vai ser o volume é igual ao ângulo que ele tem, vezes π vezes r ao cubo, sobre 270. Nesse caso aqui, eu vou substituir os dados que eu tenho, né? O ângulo é 90, como fala aqui, ó. O π é 3,14, mas eu também posso usar como π, né? Aqui eu aconselho usar 3,14, porque se você usar como π, vai acabar dando uma conta muito estranha, porque vai ficar 1000 π sobre 3 centímetros cúbicos, né? Eu acho que a gente pode dar para usar o π aqui. Então, eu vou ficar com 90 vezes 3,14 vezes 10 ao cubo, né? 10 ao cubo é 1000. Vou simplificar o 90 daqui com 270. Vou ficar com a 3,14 vezes 1000 dividido por 3. Vou resolver o numerador, né? Vou ficar com 3.140 sobre 3. Fazendo isso, eu vou ficar com 1046,7 centímetros cúbicos. No caso aí, usei as fórmulas para cálculo tanto da área quanto cálculo do volume desse fuso esférico. E quando a gente fala de cunha esférica, né, a gente está falando aí do volume, né? 6. Duas estátuas são semelhantes e a maior tem o dobro da altura da menor. Se a menor tem volume de 3 metros cúbicos, determine o volume da estátua maior. Nisso aí a gente vai usar a relação de
a relação, né, de tamanho entre uma e outra, né? Temos a razão da altura, né, que é a razão linear. Com isso, obtemos a razão dos volumes, né? Nesse caso aí, a altura do menor, da maior em relação à menor, ele fala que é de 2, né? Então, eu tenho aqui, ó, é o dobro. Então, ó, se a altura do menor é 1, a altura do maior é 2. Então, eu tenho que a relação de altura é 1 sobre 2. Com base nisso, eu vou conseguir fazer a relação, a relação dos volumes. Que aí eu vou ficar, ó, o volume do menor está para a altura do menor, assim como o volume do maior está para a altura do maior, sendo essa constante aqui, nessa relação, elevada ao cubo. No caso aqui, ó, o volume do menor é 3, né? 3 está para 1, como o volume do maior está para 2 elevado ao cubo. Aí aqui, ó, eu vou ter 3 sobre V é igual a 1 sobre 8, né? Porque aí aqui é o cubo dessa fração. Multiplicando cruzado, eu vou ficar que V é igual a 24 centímetros cúbicos, tá? Fiz aí a nossa relação de volume. Então, vamos para a próxima. Para obter um objeto de decoração, uma artista plástica utiliza uma pirâmide de base hexagonal de 10 centímetros. A que distância do vértice o artista deve cortar por um plano para essa pirâmide, né? Cortá-la por um plano paralelo, é a base de forma que o volume da pirâmide obtida seja 1/8 do volume da pirâmide original. Mesma relação, né? A gente vai ter a relação de semelhanças, né? Ó, o volume da menor está para a altura da menor, como o volume da maior está para a altura da maior, sendo que essa relação é elevada ao cubo. Então, no caso aqui, vai ser 10 H, né, que é a altura da menor, sobre 10 ao cubo, que é a altura da maior, né, é igual a 1/8, que é a relação do volume que eu quero. Então, eu vou ficar com H ao cubo sobre 1000, né, porque é 10 ao cubo, é igual a 1 sobre 8. No caso aqui, como os dois aqui eles estão elevados ao cubo, quando eu quero tirar esse expoente daqui, né, eu passo para o outro lado como eu posso aqui multiplicar cruzado, né, que eu vou ficar com H ao cubo é igual 8H ao cubo, né, é igual a 1000, que eu vou jogar o 8 para baixo, que eu vou ficar com 1000 sobre 8, H ao cubo é igual a 1000 sobre 8. Como ele está com um expoente cúbico aqui, eu passo como raiz cúbica para o outro lado, que eu vou ficar com raiz cúbica de 1000 sobre raiz cúbica de 8. Raiz cúbica desses dois vai ser 10. A raiz cúbica de 1000 é 10 e a raiz cúbica de 8 é 2. Vou conseguir fazer essa divisão aqui, né? 10 dividido por 2 é 5. Então, para conseguir fazer uma pirâmide cortando essa pirâmide original, ele vai ter que ter 5 centímetros de altura para ela ter 1/8 do volume da pirâmide original. Número 8. Um cone possui diâmetro da base medindo 24 centímetros, geratriz de 20 centímetros e altura de 16 centímetros. Determine sua área total e seu volume. A área vai ser fácil, vai ser só pegar a fórmula, né? A fórmula que é π vezes R, né? Que é π vezes o raio, vezes a geratriz mais o raio. Ou eu posso pegar área da base, área lateral e somar as duas, tá? Então, 3,14, que é π, vezes 12, que é o raio, né? Porque se o diâmetro é 24, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, vou ter o raio, que é 12, né? Vezes 20, que é a geratriz, que ele já me dá aqui, mais 12. Então, eu vou ficar com
3,14 vezes 12 vezes 32, que vai dar 1.205,76 centímetros quadrados. Lembrando sempre, se eu estou falando em área, estou falando em centímetros quadrados. Se eu estou falando em volume, estou falando em centímetro em medida cúbica, tá? Vamos fazer o volume. O volume também, né, direto na fórmula, vai ser 1 vezes 3, 1/3, né? Vezes π vezes r ao quadrado vezes h, que é a altura, que eu também tenho. Então, eu vou ficar com 1/3 de π vezes 2 ao quadrado vezes 16. 1/3, né, de π vezes 144, que é 12 ao quadrado, vezes 16. Volume é igual a 768 π centímetros cúbicos. Quem usou o π como 3,14, é só multiplicar 768 por 3,14, que vai dar, também está certo, o valor em centímetros cúbicos, tá? 10. Um cone possui raio de base, raio da base, né, na verdade, medindo 4 centímetros e a altura igual a 10. Determine a altura de um líquido que ocupa neste cone o volume de 100 centímetros. Então, ele me deu as medidas de todo o cone, porém, ele quer que eu determine a altura do líquido que tem nesse cone, sendo que esse líquido tem 100 centímetros cúbicos. Então, eu vou usar a fórmula do volume, porém, do volume com relação a esse líquido, e não do volume com relação ao cone total, ao volume total do cone, né? Que aí vai ser a mesma fórmula, né? Que é 1/3 de vezes π vezes r ao quadrado vezes h, substituindo o volume, que é 100, que é o valor do líquido que eu tenho, né? É igual a 1/3 de 3,14 vezes 4 ao quadrado vezes h, que é a altura que eu quero descobrir, né? Que é a altura do líquido. Então, ó, vou ficar com 100 é igual a 1/3 de 3,14 vezes 16 vezes h, né? Esse 3 aqui que estava dividindo todo mundo vai passar para o outro lado multiplicando. Vou ficar com 300, é igual a 3,14 vezes 16 vezes h. Vou ficar com 300, é igual a 50,24h. O 50,24 está multiplicando o h, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, o h vai ser 5,97 centímetros. Então, a altura desse líquido, com 100 centímetros cúbicos, é de 5,97 centímetros, quase, aproximadamente 6 centímetros, tá? Vamos para 10, que é a última questão. José irá construir um reservatório em formato cilíndrico. Possui diâmetro igual a 4 metros e sua altura é de 10 metros. José consegue construir 50 metros quadrados por dia. Considere π como 3,14. Letra A. Qual o volume desse reservatório? Letra B. Antônio pagará a José R$100 por diária e gastará R$65 no metro quadrado. Qual o total das despesas de Antônio? Não utilize nenhuma casa decimal. Então, vamos lá. Qual é o volume desse reservatório? O volume do cilindro é dado pela área da base, né, multiplicado por sua altura, que vai ser, né, π vezes r ao quadrado vezes h. Nesse caso aí, né, 3,14 vezes 2 ao quadrado vezes 10. 3,14, aí aqui no caso, né, eu já multipliquei o 3,14 por 10, vai dar 31,4 vezes 4. O volume desse cilindro, 125,6 metros cúbicos, tá? Então, vamos para B. Letra B. Antônio pagará a José, R$100 por diária e gastará R$65 no metro quadrado. Qual o total das despesas de Antônio? Não utilize nenhuma casa decimal. Aí a gente tem alguns dados, ó. A diária do José vai ser R$100.
O valor do metro quadrado é 65 e José consegue construir 50 metros quadrados por dia. Só que aí, para a gente saber quanto vai gastar para construir, a gente tem que calcular a área, né? Porque a área que interessa, a área construída é que interessa para ele fazer esse cálculo. Então, eu tenho que a área é 2πr vezes h mais r, né? Que vai ser 2 vezes 3,14 vezes 2 vezes 10 mais 2. Vai ser 2,14 vezes 2 vezes 12, que vai dar 150,72 centímetros quadrados. Como aqui pediu para não usar nenhuma casa decimal e a construção de área do José é de 50 metros quadrados, eu vou arredondar para baixo. Então, eu vou ficar com a área de 150 metros quadrados, na verdade. Não é centímetros não, tá, gente? É metros quadrados, desculpa, aqui na hora de digitar foi um C a mais. Então, vamos calcular agora os gastos de Antônio com essa construção. O José consegue construir 50 metros por dia. Porém, ele tem 150 metros para construir. Então, 150 dividido por 50, né? Vezes o 100, que é quanto ele recebe por dia, vai dar R$300. O valor da construção vai ser 150 vezes 65, que é R$65 o metro quadrado, né, de material de construção, que vai dar 9.750. O valor total pago por Antônio vai ser o valor pago nas diárias do José, mais o valor pago em material, que vai ser 300 mais 9.750, que é 10.050. Então, galera, a gente fez aí 10 questões sobre as matérias que a gente vai abordar na nossa prova. Qualquer dúvida aí vocês me mandem, vocês me chamem, que eu dou uma explicada a vocês. E é isso aí, deem uma olhada na matéria que a gente já viu, né, do mês de maio. Refaçam os exercícios, né, porque a matemática é praticar, não tem jeito. E grande abraço aí, fiquem com Deus.